Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de nós. Ela não aparece diante dos olhos das outras pessoas. Ela acontece muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, nos nossos pensamentos. E é justamente sobre essas batalhas que eu quero conversar com você hoje. Quais são as dúvidas que têm ocupado a sua mente? O que é que tem roubado a sua paz? O que é que tem consumido a sua energia? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem influenciado as decisões que você toma? Ou até impedido você de tomar alguma decisão? Se você se sente perdido, sem direção, ferido, traído, abandonado, existe uma dor que muitas vezes você carrega em silêncio e que poucas pessoas, ou talvez nenhuma delas, conheçam. Você já repetiu tantas vezes a frase "eu não sei mais o que fazer", que ela começa a fazer parte da sua identidade. Quem sabe você chegou até aqui porque já não consegue enxergar uma saída. Quem sabe você pensou em desistir dos seus sonhos, desistir do seu casamento, da sua família, do seu trabalho ou até mesmo da sua própria vida. Porque eu acredito que Deus preparou essa palavra para falar diretamente ao seu coração. Nesse episódio você vai caminhar comigo por uma das promessas mais consoladoras de toda a palavra de Deus. Você vai entender por que Romanos 8, 28 continua sendo uma fonte de esperança para quem está enfrentando a dor, o medo, a perda, a incerteza, o sofrimento. E você vai descobrir que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua presente, continua no controle e continua realizando os seus propósitos na vida daqueles que o amam. Se hoje o seu coração está cansado, confuso ou sem esperança, eu oro para que ao final desse episódio você tenha certeza de que Cristo continua caminhando ao seu lado e de que nenhuma circunstância é maior do que o amor e a soberania de Deus. Jesus nunca prometeu que você teria uma caminhada sem dificuldade, mas ele fez uma promessa extraordinária. Mateus 28, 20 diz: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nos dias em que você sente a presença de Deus e também nos dias em que parece que Deus está totalmente em silêncio. Mas guarde essa verdade no seu coração. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Romanos 8, 28 talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e ao mesmo tempo um dos mais mal compreendidos. Paulo não afirma que todas as coisas são boas. Ele afirma que Deus faz todas elas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Existe uma enorme diferença. A enfermidade não é boa, a traição não é boa, a perda não é boa, o sofrimento não é bom, a morte não é boa, mas Deus é tão soberano que consegue transformar até aquilo que parecia destruir a sua vida em instrumento para cumprir os seus propósitos. E é isso que significa cooperar. Existe um momento da nossa vida que nós temos que parar para refletir sobre a palavra de Deus e a verdade que ela traz. Em 2014, eu servi durante uma missão de pacificação no Rio de Janeiro, como militar do Exército Brasileiro. Durante o culto que nós realizávamos nos períodos de folga, Deus colocou exatamente essa palavra no meu coração, de Romanos 8, 28. Naquele dia eu compartilhei com os companheiros que Deus continua sendo Deus, tanto nos dias de alegria quanto nos dias de dor. Poucos dias depois, eu mal sabia que essa palavra iria ser colocada em prática. No dia 28 de novembro de 2014, enquanto nós estávamos numa patrulha, nós recebemos uma notícia pelo rádio de que um dos nossos companheiros havia sido baleado e ele foi colocado num blindado e estava indo para o hospital. Mas nós recebemos a notícia depois de que ele não resistiu. Isso foi um baque para nós. E naquele momento, com os nossos corações aflitos, o melhor a se fazer, ou a melhor decisão que foi tomada foi para que nós estivéssemos retornando para a base. Eu lembro de ter chorado muito e ter perguntado para Deus o porquê daquilo estar acontecendo, e foi nesse momento que o Espírito Santo trouxe novamente à minha memória a palavra que eu havia compartilhado poucos dias antes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele dia eu entendi que não é simplesmente o que eu quero que contribui. As coisas boas contribuem, as coisas ruins contribuem. E eu precisava confiar de que Deus governa todas as coisas. E é exatamente isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Você não precisa compreender tudo para confiar em Deus. Você precisa conhecer aquele que governa todas as coisas. Morte nunca vai parecer algo bom. Jesus também chorou diante da morte de Lázaro.
Mas a morte de Lázaro deixou uma lição para nós. O único que tem a palavra final é Jesus Cristo. E Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a sua vitória? A sua esperança está em Jesus, porque ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, não existe nenhuma circunstância da nossa vida que esteja fora do controle de Deus. Charles Spurgeon vai dizer em um dos seus livros: a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o cristão repousa a sua cabeça. Guarda essa frase. Quando você compreender que Deus continua no controle de todas as coisas, seu coração encontrará descanso, mesmo quando a sua mente ainda não tiver todas as respostas. A paz não nasce porque você entende tudo o que Deus está fazendo. A paz nasce porque você conhece aquele que está conduzindo todas as coisas. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Hoje, você pode estar vivendo o capítulo mais difícil da sua história. Você pode olhar para a sua vida e pensar que nada faz sentido. Pode parecer que Deus esteja em silêncio. Pode parecer que as orações não passam do teto. Pode parecer que ninguém entenda a dor que você está carregando. Mas eu preciso que você nunca se esqueça dessa verdade. Existe uma grande diferença entre não entender o que Deus está fazendo e não estar fazendo nada. Mesmo quando você não vê, Deus continua trabalhando. Deus continua presente. Mesmo quando tudo parece perdido, Cristo continua sendo suficiente. Romanos 8:28 não é uma promessa de uma vida sem sofrimento. É a promessa de que Deus continua no controle. Ele transforma a dor em amadurecimento, as lágrimas em esperança. Ele transforma as perdas em aprendizado e faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Se você pertence a Cristo, a sua história não está sendo escrita por acaso. Ela está sendo conduzida pelas mãos daquele que governa os céus e a terra. Você segue um Salvador que entende a dor, que sofreu, que foi rejeitado, que morreu numa cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que prometeu permanecer com você todos os dias. Essa promessa continua viva hoje, agora, enquanto você ouve essa mensagem. E eu quero te dizer algo. Antes de encerrarmos esse episódio, eu quero deixar um exercício para você. Pega um papel ou abre o bloco de notas aí no seu celular. Escreve 3 momentos difíceis que marcaram a sua vida. Agora responda com sinceridade. O que Deus te ensinou através dessas situações? Segundo, como essas experiências fortaleceram a sua fé? Terceiro, de que maneira Deus demonstrou o cuidado dele, mesmo quando você não percebia? Depois de responder, faça uma oração de gratidão a Deus. Você vai perceber que Deus esteve presente em momentos nos quais você acreditava estar completamente sozinho. Agora eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por a Tua palavra, por nos lembrar que o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando os nossos olhos não conseguem compreender o que está acontecendo. O Senhor continua sentado no trono, governando todas as coisas. E Pai, nesse momento eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está ouvindo agora esse episódio. O Senhor conhece cada lágrima que foi derramada. O Senhor conhece, Jesus, cada sofrimento, cada dor, cada aflição, Senhor, do coração dessa pessoa. E eu peço, Senhor Jesus, em Teu nome, que toda ansiedade, toda angústia, todo cansaço, todas as feridas que ainda não cicatrizaram, que sejam colocadas diante do Senhor e o Senhor possa operar, ó Pai, em todas as coisas, para que essa pessoa possa ver, Jesus, que o Senhor é soberano. Eu te agradeço e peço que o Senhor continue com ela, fortalecendo e dando graça para ela caminhar uma milha a mais. Em nome de Jesus, consola, Senhor, todo o sofrimento. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Eu quero agora, nesse final, te fazer um convite. Nós estamos começando esse trabalho, esse projeto, e tem algo que Deus tem colocado dentro do meu coração, que é para ser uma voz de Deus aqui na Terra. E essa voz de Deus aqui na Terra, ela se manifesta quando eu e você nos posicionamos diante daquilo que Deus já colocou dentro do nosso coração. Tem uma palavra dentro do seu coração, tem um dom que Deus te deu, tem algo que Ele fez na sua vida que pode ser compartilhado. E Ele pode ser compartilhado através da sua voz, como você está escutando agora no podcast. Ou ele pode ser transmitido através de um vídeo, como você está compartilhando e vendo aí no YouTube, ou mesmo através daquilo que você escreve. Se você sente alguma dificuldade em falar diante de um vídeo, de uma câmera, você
pode ser usado por Deus, escrevendo. Lembre-se que a Bíblia foi escrita e essas palavras continuam vivas até hoje. Por isso eu quero te fazer um convite para que você veja aqui no canal quais são as descrições do vídeo aqui e que você possa crescer junto conosco, se tornar uma voz ativa de Deus aqui na Terra, aprender, se desenvolver. Se você quiser criar um canal no YouTube, criar um podcast ou até mesmo através da sua escrita, mais uma vez, publicar, fazer um site, um blog, algo que você possa compartilhar através daquilo que você escreve, eu quero te fazer um convite para nós estarmos caminhando junto. O link está aqui na descrição abaixo. E vai ser uma alegria poder caminhar ao seu lado, crescer na fé, conhecer melhor a palavra de Deus junto com você e saber que Deus está levantando não apenas uma voz como a minha que está sendo propagada aqui, mas está levantando a sua voz e vai levantar uma multidão de pessoas que estão dispostas a ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eu creio que Deus pode fazer isso em você e através da sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.